Hoje nós estaremos abordando um assunto da maior importância, principalmente para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, está escrito: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A nossa mensagem tem como tema as três cruzes e a crucificação. Esta mensagem está baseada no livro de Lucas, no capítulo 23, versículos de 33 a 37, e que diz assim a palavra de Deus: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda, e Jesus no meio. Contudo, Jesus fazia ao Pai a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam-se dele, dizendo: Se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. As três cruzes e a crucificação é o tema para a nossa mensagem no dia de hoje. Cidade de Jerusalém, festa da Páscoa. A grande metrópole fervilha de gente. A famosa capital dos judeus está sendo palco de grandes e terríveis acontecimentos. Desde o domingo, ninguém se ocupa de outro assunto a não ser Jesus. Os que ouviram em outros lugares, agora o veem de novo, e os que nunca ouviram, se extasiam ante sua mensagem poderosa de salvação. Sua palavra viva e eficaz penetra nos corações e sacode as consciências adormecidas. Os comentários a respeito dele se avolumam à medida em que o tempo passa. As autoridades se preocupam e o povo se agita. Repentinamente, na quinta-feira, o oceano bravio das convulsões por causa de Jesus se acalma um pouco. Mas não demora muito e um novo surto de notícias começa a soprar, e dessa feita, para anunciar que Jesus foi preso, traído por um apóstolo, e que enfrenta o julgamento no Sinédrio. E de quinta para sexta-feira, com as novas notícias, Jerusalém volta a ficar como um vulcão em chamas. Todos perguntam, todos querem saber a respeito de Jesus. E no alvorecer da sexta-feira, ecoou por toda Jerusalém que ele foi condenado à cruz pelos judeus. E ainda bem cedo, ele aparece com as vestes do condenado, ostentando uma coroa de espinhos, carregando uma pesada cruz que lhe fere o ombro e que o faz cair por várias vezes pelo caminho. Ele transita nesse espetáculo de vergonha e dor pelas ruas da velha cidade, no meio de assanhada e barulhenta multidão que o ridiculariza enquanto ele carregava sua pesada cruz, dirigindo-se para a montanha da morte. O monte, visto de longe, assemelha-se a uma caveira, razão por que lhe chamam Calvário. E nesse monte fatídico, três cruzes se erguem. Na do centro está Jesus, o bendito Filho de Deus, derramando seu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. E de cada lado do Senhor, acha-se um salteador, um malfeitor. E cumpre-se desse modo o que o profeta Isaías afirmou: com os transgressores foi contado. Lucas capítulo 22 e versículo 37. No Monte Calvário, próximo à cidade de Jerusalém, ergueram-se três cruzes que a eternidade esculpiu no livro da natureza. Esta é a maior e a mais extraordinária lição para os homens de todos os tempos. Sim, três cruzes, e cada uma deixando, no quedar dos séculos, um aviso para cada alma humana em cada geração. Uma no centro, uma à esquerda e outra à direita.
E o que nos ensina cada uma dessas cruzes? A cruz da direita é uma resposta sábia ao amoroso convite de Deus, uma resposta afirmativa que diz: eu quero a bênção, eu recebo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de minha vida, eu quero ir com Ele para o céu. Essa porta continua aberta e desde que o ladrão se entregou a Jesus, milhões já têm entrado por ela. A cruz da esquerda também é um apelo de Deus ao mesmo homem perdido que diz: não quero, não aceito, não desejo. Nas trevas se encontrava, nas trevas permaneceu até perder-se eternamente. Esta porta continua também aberta, e milhões têm entrado por ela e se perdido eternamente. Meu caro amigo, ouvinte da Palavra de Deus, por qual porta você tem entrado? Da direita, da esquerda, da vida ou da morte? Da aceitação ou da rejeição a Cristo? A cruz do centro, referindo-se ao Senhor Jesus, a Bíblia afirma que ele foi crucificado entre dois salteadores. Portanto, estava no centro. E por que no centro? No julgamento dos homens, por ser o pior de todos, o mais perigoso dos malfeitores. No de Deus, entretanto, estava como árbitro entre dois homens que representavam duas oportunidades, duas escolhas, dois destinos, duas eternidades. Pendurado nesse madeiro vil, no conceito humano, o Filho de Deus se tornou maldito, porque escrito está na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No dizer do apóstolo Paulo, ele se fez maldição por nós, foi esmagado pelas nossas iniquidades e levou sobre si as nossas transgressões. Morreu para que tivéssemos a verdadeira vida, a vida que o apóstolo João classifica como vida abundante. Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 10. Do topo do madeiro ditou perdão para todos quantos o quisessem e perdoou os seus agressores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Seus braços abertos e cravados pelos pregos anunciavam a fonte da bênção, do amor, do perdão e da salvação. A cruz do meio continua sendo a fonte da bênção, do poder, da libertação e da vida eterna. Dela flui o amor de Deus e sua graça infinita, o desejo ardente do seu coração em salvar o homem e livrá-lo do pecado, da condenação eterna e da morte. É o oferecimento de Deus a cada coração, sem distinção de cor, raça, religião ou posição social. E daquele madeiro, Deus ainda nos dias de hoje convida os homens para o céu. A partir da cruz do meio, a porta da graça foi aberta e a salvação passou a ser extensiva a todos os homens, dependendo agora apenas da decisão de cada um, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, porém deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32. Jesus foi crucificado e morto pela humanidade pecadora. Ele foi condenado à morte e morte de cruz pelos nossos pecados, sendo que homem algum tem a capacidade de imaginar a dimensão e a profundidade do sofrimento pelo qual ele passou. 3 cruzes, 3 realidades, 3 lições. E de experiências negativas, se quisermos, podemos tirar para nós lições preciosas de vida. Vamos considerar agora a cruz da direita, ocupada por um salteador, a quem a tradição, sem nenhum fundamento bíblico, lhe chama Dimas. Mas também não se sabe ao certo se ele fora realmente crucificado à direita de Jesus, conforme muitos afirmam. Vamos admitir que sim, que ele estava pendurado à direita de Jesus. Mas quem era ele? Simplesmente um ladrão, um salteador, usara de sua liberdade para praticar o mal e para prejudicar o seu próximo. Detestava o trabalho, mas amava o dinheiro que era conseguido de modo ilícito.
Para atingir seus objetivos, roubava e matava. Para ele, os bens desse mundo eram tudo, e Deus, e sua alma, e a vida eterna. Para ele nada disso tinha valor, nada disso o preocupava. Só queria dinheiro, mais dinheiro. Achava que com dinheiro compraria tudo e até mesmo as autoridades e a justiça. Nos seus planos não havia possibilidade sequer de uma prisão e muito menos a pena de morte. Em meio aos seus assaltos e sua brutalidade, certamente ouviu falar de Jesus, e ainda que sua alma de vez em quando sentisse algum impulso para a eternidade, o diabo o engolfava com dinheiro, prazeres, e tudo adormeceu naquela alma endurecida, naquela mente cauterizada. Mas um dia, os soldados da lei o surpreenderam, aprisionando-o e arrastando-o às barras de um tribunal humano, condenando-o à morte por crucificação. Tais eram os crimes por ele praticados. Sem liberdade, tolhido em seus movimentos, a fera de ontem chora hoje. O que matou os outros agora vai morrer. Enquanto aguardava a execução, o cínico ladrão sofria terrivelmente, e no meio do horror e do desespero em que se encontrava, uma réstia de luz veio trazer-lhe remota esperança, quando nas primeiras horas da manhã, Pilatos mandou que lhe trouxessem um sentenciado, para que ao lado de Jesus o povo escolhesse qual dos dois seria posto em liberdade. Aguardou com ansiedade a anunciação do nome beneficiado, achando que poderia ser o seu. Porém, quando ouviu pronunciar o nome de Barrabás, morreu-lhe no coração a última esperança. E a partir daquele instante, só lhe restava enfrentar a morte na rude cruz, e nela foi cravado. A essas alturas dos acontecimentos, Jesus também já estava sendo crucificado. E nesse oceano de sofrimentos, ele ergue os olhos para o céu e clama ao Pai, fazendo a ele a seguinte oração. E as palavras que saíram da boca de Jesus foram as seguintes: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Tais palavras bateram como martelados no coração do cínico ladrão, e ele mudou de atitude. Reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus. Refletiu sobre o que seria sua vida após a sua morte. Arrependeu-se dos seus pecados e buscou o auxílio junto ao Filho de Deus, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E o ladrão da direita fez 4 coisas que você, meu caro amigo ouvinte da Palavra de Deus, terá que fazer também, se realmente deseja ir para o céu. A primeira coisa que o ladrão da direita fez foi reconhecer que era um pecador, repreendendo seu companheiro de suplício, dizendo-lhe: Tu não temes a Deus, nem mesmo estando debaixo da mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo o castigo que merecemos. A segunda foi reconhecer que Jesus era inocente e que estava sendo crucificado e morto pelos nossos pecados. A terceira foi reconhecer que Jesus é o único caminho para o céu. E o próprio Jesus já havia afirmado isto quando ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a quarta coisa que o ladrão da direita fez foi um pedido a Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, vendo-o arrependido, disse-lhe: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A alma do ladrão não parou em lugar intermediário e nem precisou do auxílio de parentes e amigos para salvar-se. Confiou plenamente em Cristo, refugiou-se em Cristo, descansou em Cristo e naquele mesmo dia, pela graça e méritos de Cristo, transpôs os umbrais da eternidade para viver eternamente com Ele. E a cruz à direita ergue-se ainda hoje, assinalando aos homens o caminho da oportunidade para um viver eternamente feliz, junto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No Monte Calvário, o dia estava claro e o sol brilhou até o meio-dia, mas a partir da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. A essas alturas, o Filho de Deus já pendia no madeiro há cerca de 3 horas. E nessas 3 horas,
Os dois ladrões tiveram a grande oportunidade de alcançarem a graça redentora de Cristo, porque os seus braços continuavam abertos na cruz, convidando a todos ao arrependimento, ao perdão, à vida, à salvação. Cada um ouvia a oração do Senhor Jesus, e nesse momento Jesus demonstrava, através do perdão, o grande amor para com a multidão de pecadores que o crucificava. E esse exemplo deve ser seguido por todos aqueles que reconhecem Cristo como o Salvador do mundo e Senhor de suas vidas, porque se não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, não estamos seguindo os passos do Filho de Deus. A multidão que se achava ao pé da cruz blasfemou e fez tumulto. Os que passavam assobiavam, zombavam e escarneciam. Os soldados que crucificaram o Mestre estavam voltados para as suas vestimentas. O ladrão da direita entregou sua vida a Cristo e resolveu o problema de sua alma face à eternidade. O da esquerda brincou com a oportunidade, vacilou e perdeu a salvação. O da esquerda, que a tradição sem nenhum fundamento bíblico lhe chama gesta, ergue-se ainda hoje no cimo do Calvário para testificar a rejeição. Sim, ele rejeitou o Filho de Deus que estava ao seu alcance, ao alcance de sua alma. Como o da direita, era um ladrão, um salteador. Fora igualmente alcançado pela justiça humana, arrastado às barras de um tribunal e condenado à morte. Pendia em um madeiro vil, esmagado por seus crimes e pecados praticados. Estava de Jesus à mesma distância do da direita. Achava-se debaixo das mesmas circunstâncias. Ouviu tudo o que o outro viu, tanto dos homens como de Jesus. Teve a mesma oportunidade, mas rejeitou a bênção, rejeitou a salvação, rejeitou a vida. Chegou à fonte, mas não quis beber da água da vida. Foi-lhe oferecido o remédio para a cura de sua alma, mas não quis tomar. O salva-vida lhe foi atirado quando enfrentava uma luta de morte, nas ondas bravias do mar revolto da vida, mas não quis agarrá-lo. E o que mais Deus podia fazer a ele? Nada mais. Deus fez tudo e ele rejeitou tudo. E como não quis a dádiva preciosa de Cristo, morreu em seus pecados, perecendo-se eternamente. Esse homem constitui um símbolo do que Deus faz por todos os homens. Oferece-lhe a salvação em Cristo, coloca-o perto de Cristo, perdoa seus pecados, se o homem desejar ser perdoado, mas deixa que o homem tome suas próprias decisões, porque respeita o seu livre-arbítrio. E certa ocasião disse Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 13, versículo 20. Vemos que a opção de abrir ou não a porta é sua. Se você abrir, Jesus entra e com ele entram também as bênçãos para a sua vida. Mas se você se fechar, se você não abrir, não tem como receber as bênçãos do Senhor Jesus. 3 cruzes, 3 realidades, 3 lições. Caro amigo ouvinte da Palavra de Deus, por qual porta você tem entrado? Da direita, da esquerda, da vida ou da morte, da aceitação ou da rejeição a Cristo? O convite de Jesus continua válido também para os nossos dias. Ele nos convida dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus continua a nos orientar dizendo: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que nos conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A mensagem da cruz forma um conjunto de princípios, normas e mandamentos para que o processo de restauração do homem perdido seja completo. Deus escolheu a linguagem da cruz
para comunicar conosco de uma forma prática e direta, através da morte e ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo. Certamente essa palavra é loucura para aqueles que se perdem, mas para todos os que a ouvem e de bom grado a recebem em seus corações, é poder restaurador que vem diretamente do trono de Deus. É uma mensagem que não pode ser entendida pelo raciocínio natural do homem, pois ela se discerne espiritualmente. Muitas vezes Deus fala ao nosso coração, mas não conseguimos entender a sua mensagem, porque estamos voltados para dentro de nós mesmos. Mas quando submetemos a sua vontade, conseguimos ouvir e entender claramente a sua voz. Na verdade, muitos interpretam essa mensagem como paradoxal, porque ela afirma que devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que eles fizessem a nós, e assim por diante. Muitos não admitem a ideia de que a morte e ressurreição de Cristo nos faz viver eternamente. É que a palavra do Senhor é tão simples e tão clara, que a maioria das pessoas tropeçam na própria simplicidade e clareza de sua palavra, buscam coisas mais complexas e se perdem na sua complexidade. Quando Jesus estava carregando a cruz rumo ao Calvário, chegou o momento em que ele não mais suportava o peso, e foi então que um homem chamado Simão Cireneu aproximou-se da multidão para ver o que estava acontecendo. E os responsáveis por aquela situação obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Simão ficou perplexo por não saber o porquê daquela exigência. E eu digo para você que para entendermos o recado de Deus aos nossos corações, é necessário despir-nos do nosso orgulho e colocar-nos em disponibilidade para o seu serviço. Jesus deu exemplo de humildade, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a mensagem transmitida a Simão Cireneu é a mesma transmitida a mim e a você. Revela que devemos levar as cargas uns dos outros, ajudando-nos mutuamente, porque só assim cumpriremos a lei de Cristo. E que Deus nos abençoe e nos guarde a cada dia das nossas vidas, em nome e pela graça de seu Filho Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém e glórias a Deus.